Oi, meu nome é Fátima e eu falo com vocês de Newfoundland, Canadá. Hoje vai ser um episódio bem curtinho, eu tenho pouca coisa para mostrar. Meu primeiro projeto terminado foram essas pantufas. Eu tinha feito a pantufa o ano passado, mas como eu coloquei uma fibra que não era... Eu fui pegando as fibras que eu tinha sobrando e eu coloquei essa fibra dentro, só que eu acho não, ela é... No começo do beto que eu fiz, eu coloquei essa fibra e ela é sintético, e sintético não feltra. Então não feltrou, eu resolvi não fazer, eu deixei lá. Só que o slipper que eu tinha feito ano passado, eu realmente uso meus slippers direto. Eu trabalho de casa, então eu acabo usando todo dia, o dia inteiro. E eu já tinha buracos nos 2 pés do meu slipper e eu continuei usando. Eu até estava querendo colocar couro embaixo, mas não coloquei e continuei usando. Aí quando a gente estava para vir para cá, eu joguei fora os slippers e pensei, quando chegar lá eu faço outro. Mas a gente ainda está se adaptando, eu não fiz. E aí eu resolvi, eu estava com frio nos meus pés. E eu falei, nossa, está faltando alguma coisa. Eu estava com meia de lã e ainda com frio nos pés. Então, eu resolvi terminar. Eu fiz só um crochêzinho em volta, eu achei numa das caixas e aí terminei e agora meu pé está feliz. Está bem quentinho. Então esse foi o meu primeiro projeto terminado. Meu segundo projeto terminado, que só falta bloquear e eu vou bloquear, mas eu queria ter certeza que ele ia estar seco para mostrar. E eu vou tentar bloquear primeiro com ferro a vapor, mas eu não sei se vai ser suficiente para manter essa parte estreitinha. Então é o meu Mr. Twist and Turns do Steven West, está terminado. O que eu mais gosto dele é quando você usa por cima essa parte, porque ela intercala com essa aqui, eu acho que fica muito 10. Eu gostei muito desse detalhe no chale, dele colocar, parece que é uma continuação. Sei. Parece que é uma continuação, então eu gostei muito. Não gostei de tricotar. Eu achei assim que tem que ter muito esforço e determinação para tricotar o shawl. Eu adorei o efeito dessa parte, achei assim muito massa, mas eu não gostei de tricotar. Adorei o efeito dessas twisted band que vai indo e voltando, mas também não gostei de tricotar. Eu fiz alguns erros. Um lado eu acabei com mais pontos do que tinha, esse lado aqui, aí eu diminuí no final, e esse lado eu estava com menos pontos do que eu precisava, então eu fiz várias carreiras sem diminuir e cheguei ao final. Mas essa eu acho que é uma das coisas legais do Steven West, que você é muito descontraído. Se você errar, você só aumenta umas carreirinhas aqui ou diminui, faz umas diminuições lá. E eu segui o que ele falou, porque realmente o que eu queria era terminar o projeto. Eu tive uns ahas moments que eu achei que valeu a pena, algumas coisas assim de ver. Eu realmente gostei do final do shawl. Quando eu vi a primeira vez eu não gostei tanto, mas eu achei que ficou 10. E o meu objetivo é usar com jeans. Eu achei que ficou muito legal. Então, eu acho que, embora não tenha sido um tricô prazeroso, eu acho que no ano que vem eu ainda devo fazer de novo o MCAL do ano que vem, porque foi muito interessante. E o que eu acho assim, é muito, muito interessante, porque para mim, quando você vê os shawls do Steven West, parece que os outros shawls caem um pouquinho.
em comparação, porque são sempre algumas coisas assim fora do pensamento, fora da caixa. E aí o que eu tenho em project, work in project, né, em projeto em andamento, que eu trabalhei, eu tenho 2 mais, mas eu não peguei. Então, é o Understated Pullover, Sweater, da Jorge Locatelli. E eu terminei a blusa, comecei a fazer a manga aqui. Como o meu gauge não estava certo, eu estou fazendo um tamanho menor. E mesmo assim aqui eu resolvi colocar mais pontos na manga do que foi solicitado. E eu vou experimentar com a camisa por baixo, porque eu quero ter certeza que não vai ficar muito justo aqui. Eu diminuí algumas carreiras já, 2 diminuições, mas eu vou experimentar para ver. E eu acho, o dela, a manga é mais ou menos aqui, eu quero ver se eu faço mais longa. Mas eu estou bem contente e o objetivo é usar o Charlie Twists and Turns com essa camisola, que eu acho que vai ficar legal. E aí com calça jeans azul com alguns quebradinhos de amarelo. E a camisa, eu tenho uma camisa branca e uma camisa azul iguais que eu comprei quando eu fui ao Brasil, que eu quero usar. Bom, aí depois em termos de fiação, eu tinha fiado muita coisa, a partir de julho eu comecei a fiar e não fiz os cabos. Então, o que acontece? Quando você fia, você não deveria deixar os singles mais de um mês na sua bobina, porque o que acontece é a torcedura que você coloca nos singles, ela tende a acalmar e quando você está fazendo os cabos, plying, ele não mostra a real quantidade de torcedura que os singles têm. Quando você lavar, aquela torcedura que está dormente, ela vai voltar e vai fazer efeito no seu final. Então, normalmente quando você fia, uma fibra que está fresca, você quer ter mais ou menos essa torcedura no fio geral. E o motivo disso é porque quando você lava, ele vai perder um pouco do twist que você colocou quando estava fazendo os cabos e vai te dar um fio que vai estar sem biases, né? Que não vai estar nem indo para um lado nem para o outro. Então pode ser que quando eu lave esse fio, ele perca um pouco do twist do ply, porque vai voltar o twist do singles, a torcedura do single, e pode ser que ele vire mais para o outro lado. Se ele virar muito, a solução que eu tenho é passar pela roca de fiar de novo, e isso aí resolve o problema. Mas a outra coisa também é que quando eu estou tricotando, eu tricoto a portuguesa sempre, diria quase sempre, porque eu sou muito devagar nos outros métodos. Eu aprendi a tricotar a inglesa, mas eu consigo tricotar a continental se precisar, só que é mais lento. Então eu prefiro tricotar sempre a portuguesa. E quando eu estou tricotando a portuguesa, eu estou acrescentando torcedura no fio. Porque quando você tricota, qualquer coisa que você mexa no seu fio, você acrescenta ou tira torcedura do seu fio. Então, nesse caso aqui, eu provavelmente vou acrescentar torcedura e eu acho que ele vai ficar bem. Meu próximo caso é esse fio, que é do Cotswold. Eu pus bastante torcedura nesse, até mais do que eu precisava, porque ele é um fio mais grosso, ele é só 3 cabos, aquele ali é 4 cabos, mas dá até para ver aqui as partes que estão
encurvando. Mas quando eu lavar, ele vai perder um pouco desse twist. E eu não vou lavar tão cedo porque eu ainda tenho bastante dessa fibra para preparar, para depois fiar. E eu vou lavar todos juntos, porque quando você lava, é importante que você lave todos os fios mais ou menos da mesma maneira, né? A mesma quantidade de tempo que você vai tirar o sabão. Aí o outro fio que eu trabalhei, eu tenho, então, o que eu estava fazendo com esse fio, todo dia eu fazia 4 bolinhas no meu comb, que eu ainda tenho que achar onde está o meu comb, e aí eu fiava. Então no fim da semana, em uma semana eu tinha uma bobina repleta. Eu tinha 6 bobinas no total, então levei 6 semanas para fiar. E aí ontem eu comecei a fazer os cabos e eu tenho 3 grandes meadas e uma pequenininha. Mas isso aqui ainda não dá para fazer talvez até dê, depende do que for. Ele tá, embora ele tenha 3 cabos só, eu acredito que quando eu lavar ele vai afofar um pouco, ele vai me dar um DK tranquilamente. Então eu ainda tenho que fazer outra. A outra coisa que eu fiei, esse é um experimento, eu tinha fiado esse fio era uma fibra que eu comprei que era superwash. Eu não prestei atenção porque quando eu vejo fibra eu perco a noção do perigo. E aí eu comprei, eu peguei a fibra e quando eu vi que era superwash, como eu não gosto de fiar superwash, eu cardei junto com merino. Era um merino superwash, aí eu tinha merino, eu cardei junto e consegui e fiei. Só que ficou muito fininho. E aí eu ia fazer 3 cabos e o que aconteceu é que estava muito fino para qualquer coisa, ia ser para lace, eu não queria fazer lace. Então eu peguei um fio da seda que eu tinha, até nem tinha tanta, tá saindo aqui, tanta seda lá, eu não tinha afiado tanta seda, mas eu peguei e fiz 9 cabos, um fio de 9 cabos. Como que eu fiz esse fio? Eu peguei 2 cabos do merino, um cabo da seda e fiz o que a gente chama de Navajo ply or cable ply, que você pega e você vai fazendo como se fosse um crochê, e o que acontece é que você transforma então 3 singles em 9 cabos. Eu tenho que lavar. Quando eu lavar, eu já notei que eu tenho uma tendência a pôr mais torcedura quando eu faço Navajo ply. Então esse aqui realmente ficou com muita torcedura, e eu acho que ele ficou muito denso, então não é bem isso que eu quero. A hora que eu lavar, ele vai perder bastante dessas curvinhas, e se ele não perder muito, eu passo na spinning wheel de novo do outro lado, que ele deve melhorar. Mas esse fio era para experimentar, eu fiz tudo que eu tinha lá. Eu tô achando que ele tá muito grosso e muito denso, tá compacto, então eu vou repensar a minha ideia se eu ainda vou colocar a seda junto. O objetivo da seda é que seda não tem memória, ela transforma o seu projeto num projeto que tem mais caída. E como eu tinha pensado em fazer um chile com essa lã, então eu queria o caimento, né, o drape. E por isso a inclusão da seda. Eu vou lavar, vou tricotar, vou ver se eu gosto, mas definitivamente não vou fazer 9 plies. Eu posso fazer até
Eu tenho bastante ainda para fiar da outra lã. Eu posso fazer um 4-ply, 4 cabos, se eu usar 3 de merino e 1 de seda. Eu posso fazer uns 6 cabos usando o Navajo Ply para fazer. Eu ainda não decidi, mas isso é mais ou menos o que tá, e eu vou tomar minha decisão final na hora que eu fiar, na hora que eu tricotar um pouco, para ver o efeito, se eu gosto. Então, esse fio era de uma fibra que eu tinha há bastante tempo, e eu fiz 3 cabos através do Navajo Ply, que é fazer tipo um crochê. E a minha ideia para ele é brincar um pouco com tinta, com tingimento. Então, eu quero fazer uma meada que é mais comprida do que essa meada. Então, eu vou usar as cadeiras para fazer a meada e depois eu vou ver como que eu vou tingir. Eu ainda tenho um pouco de fibra que eu tenho que fiar, mas eu tenho que cardar, não que fiar. Me desculpe, que fazer os cabos, fazer o fio geral. Mas aí eu ainda vou ter que tirar daqui primeiro para poder fazer o outro. Então, em termos de fiação é isso. Eu ainda tenho outras fibras que eu tenho que transformar em fio, mas não deu tempo ainda, mas eu quero fazer antes do Natal, e daí vamos ver. Aí eu tenho uma amiga que eu encontrei no ano 1 e 2 do meu curso de fiação, e depois a gente nunca mais se falou. Isso foi 2007, 2008, e esse ano, quando eu fui numa reunião do meu guild, eu acabei encontrando com ela e descobri que ela morava na mesma área que eu, tipo uns 10 minutos da minha casa. Pelo mesmo tempo, ela mudou, acho que em 2006, e eu comecei a construir em 2007. E aí foi muito legal, porque quando a gente estava mudando, eu tive que deixar uma cesta cheia de lã para tapete, porque eu não tinha espaço mais. E aí eu telefonei para ela e perguntei se ela queria, que ela podia ir lá em casa pegar, porque o fechamento da casa ainda era na semana seguinte. Então ela foi e pegou o fio, e aí, muito generosamente, ela resolveu me mandar alpaca, porque ela tinha alpaca antes. Então ela me mandou 4 novelos, 4 batches de alpaca branca, o que eu não tenho. E me mandou, já está cardado aqui, é só fiar. Me mandou também 4 de uma alpaca que é dark brown, mas é quase um preto. Não sei se você consegue ver, mas é quase um preto, o que é legal porque é difícil você conseguir tingir preto, né? Então, se eu resolver tingir e colocar o preto em cima, vai ficar preto, é igual o cabelo da gente. E ainda me deu fio 100% alpaca, fiado. Então é muito legal, que eu posso juntar com qualquer outra coisa. E me deu também esse sabonete que é Peppermint, Lemongrass and Cedarwood, com essential oils, muito gostoso. Lembrei da Caterine do podcast Sem Tema, que ela estava fazendo também sabonete. Então, foi muito legal que eu recebi isso. Tricô, em termos de tricô. E ela me mandou esse cartão que era da alpaca que eu recebi a lã, porque ela tinha alpaca antes, então foi muito legal. Essas são as alpacas. Muito nice. E o que? Bem, em termos de tricô é isso. Só para dar
update nos nossos cachorrinhos. A Goldie teve há 2 semanas atrás, ela teve um espasmo, nós acordamos de manhã e ela não conseguia andar, se equilibrar, e nós acabamos levando ela para a emergência. E o que ela teve, diz que é muito comum em cachorros mais idosos que têm inflamação de ouvido, e Cocker é um cachorro que normalmente tem inflamação de ouvido, e ela tem. E nessa... Ela teve que tomar um remédio para tontura, como é quando a gente vai... Remédio quando você vai para a água e fica com problema, né? E também tomou anti-inflamatório, então agora ela está melhor, mas ainda não está 100%. E daí, isso foi numa terça, na quarta-feira à noite, o Lucky, acho que torceu o músculo, alguma coisa assim. Daí estava chorando de dor, não estava conseguindo, não estava andando muito. Nós levamos na emergência também e agora ele está melhor. Mas também o que ele teve também é por causa da velhice e não tem muita solução, a gente só tem que cuidar. Essa casa tem escada e a gente estava notando que ele estava com um pouco de problema para subir a escada. Então, nesse momento, tanto a Goldie quanto o Lucky, a gente leva para baixo no colo e também, ela até está subindo agora, mas eu vou do lado para ter certeza, e o Lucky ainda a gente está trazendo no colo, só para ter certeza que ele está bem. A gente tem um deck pequenininho na parte de trás da casa, mas como venta muito, 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 e eu acho que porque eles preferem ir na grama, eles não têm utilizado o deck para fazer xixi ou cocô, que é infelizmente, a gente vai tentar colocar um pouco de grama ali, alguma coisa para não ter que ficar descendo na escada o tempo todo. Mas eles estão com 13 anos, então a gente sabe que a tendência não é melhorar. Então, aproveitando o máximo que a gente pode, dando muito beijinho, muito carinho, e é isso. Mumu também teve um problema de alergia muito grave, daí nós tivemos que levar no veterinário. Então agora a gente vai no veterinário, nós fomos na terça-feira passada, levamos os 3, mas 2 aqui estavam indo em consulta. A Goldie estava para revisão e o Mumu para ver a questão da alergia. E aí ontem nós fomos no veterinário de novo, os 3, Lucky para fazer a revisão, mas aí a médica já perguntou dos outros 2. E então é isso, percalços da idade, né? A opção é muito pior. Eu quis fazer esse podcast hoje para desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo melhor ainda, e agradecer por estarem comigo nessa jornada, nessa aventura, e a gente se vê no ano que vem. Beijo grande e até lá. Feliz Natal.